E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal do Michão. E hoje o nosso vídeo vai diretamente para os pais de atleta. Professores e treinadores também acho que é uma boa dica, mas o vídeo é direto para os pais. E o tema de hoje é: toda criança tem direito a não ser campeã. Você concorda com essa afirmação? Você concorda com essa frase? Essa ideia não é minha. Eu vou comentar aqui hoje o artigo do Jornal da USP, do professor Hugo Tourinho Filho, que descreve a ideia dele sobre essa frase. Vou fazer alguns comentários e depois vou falar o que eu acho sobre essa frase. Toda criança tem direito a não ser campeã. Gostou? Tá interessado? Espera aí então que você vai ver. Enquanto isso, aproveita para se inscrever no canal, clica no sininho para receber os vídeos, beleza? Tá começando o canal do Michão. Muito bem, pessoal. Já falei ali na introdução que hoje eu vou comentar o artigo que saiu no Jornal da USP, do professor Hugo Tourinho Filho, onde ele fala que a criança tem o direito a não ser campeã. Mas por que ele defende essa ideia? Vamos lá. Lendo o artigo, você percebe que ele defende 3 pontos fundamentais que a gente defende no esporte. Primeiro, defende a atividade física para a criança. Atividade física para a criança é essencial. A cada dia que passa, a criança fazer uma atividade é mais importante, porque a cada dia que passa as crianças estão mais presas dentro de casa, vivendo em condomínios com a pouca segurança que nós temos. Então a atividade física é fundamental para a criança. O segundo ponto, a aquisição de um repertório motor para a criança, e isso o esporte dá. Quanto mais esportes o seu filho fizer, começa ali de 3 anos para frente ou até antes, quanto mais atividade ele fizer, quanto mais esportes ele fizer, mais repertório motor ele vai ter. Isso vai ser importante por toda a vida dele, mesmo que ele não seja atleta. Ele vai ter um desenvolvimento muscular, ósseo, muito bom. E se ele for atleta, melhor ainda, porque lá na frente o treinador dele vai ter menos trabalho para corrigir, porque ele vai ser uma pessoa que conhece o seu corpo. Então o repertório motor é muito importante. E a terceira coisa que o professor Hugo defende é a ludicidade nas aulas e nos treinamentos. A gente já falou sobre ludicidade aqui. Vemos muitos professores defendendo a ludicidade durante as aulas e o treinamento, e elas são importantes pelo mesmo motivo do repertório motor. As crianças hoje brincam menos, elas não sabem brincar, elas não saem à rua para brincar. Então quando você coloca a brincadeira na aula, a aula primeiro fica muito mais motivante, muito mais legal, e você ainda ajuda no desenvolvimento neuromotor da criança. Então a ludicidade na aula é muito importante. Mas então, por que o professor Hugo defende que a criança tem direito a não ser campeã? Ele defende essa ideia baseado numa realidade que nós vivemos. O início de treinamento das crianças realmente é muito pesado em alguns esportes. Eu sou da natação, eu posso falar pela natação, por tudo que eu vi e vejo. O começo do treinamento é massacrante. Hoje isso tem mudado muito. Os treinadores estão estudando bastante, estão vendo que o caminho não é por aí, mas ainda tem um treino muito forte. Além do treino forte, tem uma pressão muito forte na criança. Isso, às vezes, nem é por parte dos treinadores. E aí é por isso que o vídeo é voltado para os pais. Eu já vi pai em categoria mirim que quase pulou na piscina para gritar para o filho. Se for para motivar, ok. Mas eu já vi broncas homéricas de pais de crianças porque ela não ganhou, porque ela não melhorou o tempo, que eu senti vergonha. Eu já vi em futebol mãe numa categoria fralda, que os moleques não sabem nem andar, ser expulsa do ginásio de tanto que ela xingava o juiz. Então essa pressão que muitas vezes vem dos pais, mas passa também por treinadores em busca de resultado nas tenras idades, isso pode prejudicar muito. Isso, segundo o professor Hugo Filho,
pode causar distúrbios psicofisiológicos muito graves. E esses distúrbios podem levar a que hoje chamamos de burnout. Para quem nunca ouviu falar de burnout, é a síndrome que tem a capacidade de afastar as pessoas das suas atividades. Ela não é só do esporte, ela é do trabalho, ela é da vida social, de uma série de coisas. A pessoa fica tão pressionada que tudo que ela gostava de fazer deixa de fazer sentido. Ela não aguenta mais fazer aquilo. Vindo para a natação, a criança não aguenta mais treinar. Aquilo que era um prazer virou uma obrigação. E depois de virar uma obrigação, virou algo que ela não gosta mais de fazer. E nós temos uma grande quantidade de atletas que ali pelos seus 14 a 17 anos deixam de nadar porque não aguentam mais nadar. Isso é o burnout. Então, baseado nisso, o professor Hugo Filho fala que as crianças têm direito a não ser campeãs, por causa da pressão para serem campeãs. Mas aí eu venho aqui falar e tentar dar um outro enfoque na coisa. Será que o problema realmente está no fato de ela não ser campeã? Se ela não for campeã, isso vai melhorar? Eu não concordo. Pelo contrário, eu acho que nós não ensinamos as nossas crianças a serem campeãs. Ser campeã é algo muito importante. Ninguém gosta de uma vida que você só perde. Saber ganhar e buscar isso é uma coisa muito importante. Ou aqui alguém já brincou quando estava dirigindo um carro, falou assim: olha lá, Satoru Nakajima em último lugar. Ninguém queria ser o Satoru Nakajima. Todo mundo queria ser o Ayrton Senna. Quando nada, todo mundo quer ser Poliana Okimoto, todo mundo quer ser César Cielo, Gustavo Borges, Xuxa, Phelps. Ninguém quer ser o cara que chegou por último. Ninguém quer ser aquele cara filmado na Olimpíada que demorou quase 2 minutos para nadar 100 metros livre. Quando eu vou jogar vôlei, eu quero ser o Giovanni, eu quero ser a Jaqueline, eu quero ser esse pessoal. Quando eu faço gol, eu sou o Pelé, sou o Roberto Dinamite, sou o Neymar, sou a Marta. Eu não quero ser o cara que tomou o gol. Quando eu vou jogar futebol americano, eu quero ser o Tom Brady, ou eu quero ser... Acho que não tem mulher no futebol americano, né? Bom, não conheço. De qualquer forma, eu não quero ser o último. Então, quando a gente brinca e nós falamos de ludicidade aqui, nós sempre ganhamos. A gente quer ganhar. Nós queremos os louros da vitória. Então, o problema não está em ser campeão. Talvez o problema esteja em insistir que o campeão é somente o primeiro. Ou alguém aqui nunca escutou a frase que o segundo é o primeiro dos últimos? Pessoal, essa frase é muito dita, eu escutei muito isso já. Eu acho que é aí que nós temos que mudar. Ser campeão não é só ser o primeiro. Nós temos que incutir na cabeça das crianças que você planejar, ter uma meta e alcançar essa meta, você é campeão. Nós precisamos colocar na cabeça das crianças que melhorar o seu tempo é ser campeão, que fazer um bom trabalho é ser campeão, que ser honesto é ser campeão. É isso que é ser campeão, não é só chegar na frente. Chegar na frente é consequência de tudo que você fizer. Então, se você fizer alguma coisa muito bem feito, se você fizer os seus treinos, aulas, seu trabalho muito bem feito, há uma possibilidade de você ser campeão. E você tem que saber que tem outras pessoas também fazendo isso, mas que isso é um caminho. Eu acho que o nosso erro está em insistir só na chegada. Nós temos que mudar o foco para o caminho. E aí nós temos que ensinar as crianças a serem campeãs. Nós temos que ensinar esse sentimento para ela. E como é que a gente faz isso? Só dando tiro no treinamento? Não. Tem gente que nunca vai chegar na frente. Nós temos gente de talento, gente mais velha, mais forte, que vai chegar na frente. Mas nós precisamos, com os nossos alunos, identificar uma coisa em que eles são bons. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu dei um treino com um tabuleiro de xadrez
ao lado da piscina, distribuir a minha turma em 2 equipes. Era o infantil, treinando para Campeonato Paulista e Brasileiro. Não era aulinha não, era treino. E aí essas 2 equipes foram divididas. Quando eu desenhei o tabuleiro de xadrez, em cada quadrado eu coloquei uma atividade que era para ser feita. Sem perna, 200 crawl, 4 tiros de 25, qualquer coisa assim. Então, além da jogada, a criança precisava analisar o que ela ia fazer dentro d'água. Se tivesse um 200 borboleta na jogada que ela quer fazer, ou ela faria, ela e toda a equipe fariam os 200 borboleta, ou ela teria que mudar a jogada. Muito bem? E aí, a cada vez que toda a equipe fazia atividade, a equipe subia e eles pensavam na próxima jogada. Muito bem. Eu tinha uma atleta que não era uma das primeiras nos resultados de competição, mas ela era extremamente boa no xadrez. E ela levou a sua equipe à vitória do jogo, porque ela jogou o xadrez muito bem e ganhou da outra equipe. A partir desse dia, essa menina que não era tão enturmada na galera, na equipe, passou a ser olhada com outros olhos e passou a ser convidada para as coisas da equipe. Então, nesse dia, por uma atividade que não tinha muito a ver com o treinamento, ela acabou se sobressaindo. Nesse dia, ela soube o que é ser campeã. E a partir daí, a sua entrega nos treinamentos mudou. Então, nós, professores, temos o dever de fazer isso. Nós trabalhamos com competição. Eu trabalho com competição, esse canal é muito voltado para a competição. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer competição de presença, competição de cambalhota, competição de perna. Talvez o cara que não chegue nadando lá na frente, chegue na frente de perna. Competição de pontos por presença, sabe? Competição de quilometragem, sei lá, a gente tem que fazer esse tipo de coisa. É muito mais fácil fazer isso do juvenil para baixo, obviamente. Do infantil para baixo, mais fácil ainda e mais legal. Mirim, petis, nem se fala. E na aula? Então é isso que nós temos que fazer. Estimular a criança a conhecer esse sentimento e a querer este sentimento. Hoje a gente vê muita gente derrotada, muita gente que nem tenta por causa do medo do fracasso. Precisamos inverter essa roda. Essa inversão de roda começa em casa. Quando você, pai, mãe, forem à competição assistir seu filho ou forem a uma avaliação, o que vocês têm que olhar? Se ela melhorou. Só. O pai e a mãe dão apoio. Quem dá bronca, se tem que dar bronca, é o treinador. O treinador já vai fazer a parte dele. O pai e a mãe têm que dar apoio. Aí você fala, pô, mas é muito fácil para você falar, você é treinador, a gente apoia, a gente investe. Exatamente. Só que a gente apoia e investe na melhoria do nosso filho ou da nossa filha. Se ele vai ser um atleta de alto nível, é essa base que vai dar. Então, como fala a frase ali, né, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, talvez a gente precise ver se a dose da pressão não está sendo muito alta. Beleza, galera? Para não ficar muito longo, eu concordo com tudo que o professor falou. Eu acho que ele fez uma matéria corretíssima, mas eu acho que nós temos que mudar o foco. Eu falaria, toda criança tem direito a ser campeã. Toda criança tem que saber o que é ser campeã, tem que gostar de ser campeã. Todos nós, independente de se criança ou adulto, temos que gostar de ser campeões. Eu não sei aqui, me prolongando um pouco mais, se vocês assistiram aquele filme Gente Grande, né, que no final tem uma partida de basquete entre pai e filho, e o pai e o filho, um é o Adam Sandler, que sempre ganhou os jogos lá na cidadezinha dele, acabou sendo milionário e cheio de dinheiro e com muito sucesso, e do outro lado ficou um amigo dele de infância que nunca tinha ganho nada e acabou ficando na cidade frustrado com uma mulher que xingava ele a todo momento, e ele era o cara frustrado da cidade e o cara incompetente. E nesse jogo o Adam Sandler podia ganhar no último lance. E ele olhou para o lado e viu que aquele adulto precisava saber o que era ganhar. E errou o lance livre. Então,
Vamos pensar nisso, moçada. Não dá só para perder e pensar em perder. Tem que saber e gostar de ganhar. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje do canal do Michão. Toda criança tem o direito a não... Toda criança tem o direito a ser campeã. Beleza? Tem mais na sexta-feira. Continua olhando o canal e acompanhando o canal do Michão. Dá uma olhada aí, compartilha para quem você acha que esse vídeo vai ser bacana. Se inscreve, ativa o sininho e até sexta-feira. Obrigado!